Nessa aula eu vou falar sobre ordenação topológica. Primeiro eu vou explicar então o que é uma ordenação topológica e depois eu vou mostrar um algoritmo de como que a gente encontra essa ordenação topológica. Aqui eu gostaria então de referenciar o livro do Cormen, que na seção 22.3 então ele fala de DFS e 22.4 ele dá uma explicação um pouco mais a fundo sobre ordenação topológica. Primeiro eu gostaria de relembrar com vocês quando eu falei lá de grafo direcionado, tá? Que no final eu mencionei os grafos direcionados acíclicos, que eles aparecem em várias aplicações e tal. Daí eu gostaria de começar, antes de dizer exatamente o que é uma ordenação topológica, eu gostaria de dizer que para vocês que ordenação topológica só existe em grafo direcionado acíclico. Então se o teu grafo não for um grafo direcionado acíclico, ele não tem uma ordenação topológica. Tá? Ordenação topológica só existe em grafo direcionado acíclico. Então, uma ordenação topológica é uma ordenação dos vértices, e aqui tu pode entender por ordenação como simplesmente um vetor que contém os valores dos teus vértices, que um vértice está antes do outro, então no caso, né? E ele respeita a seguinte propriedade. Se o teu grafo tem um arco que vai do vértice A para o vértice B, então o vértice A ele vai aparecer antes no vetor do que o vértice B. Por exemplo, isso aqui é uma ordenação topológica válida desse grafo direcionado acíclico aqui. Então, se pegar, por exemplo, o vértice 1, ele tem um arco que vai para o vértice 4. Então, o 1 ele vai aparecer antes do 4 aqui. Isso vale para qualquer par de vértices aqui, ó. Daí, vocês podem ver, por exemplo, que um DAG ele pode ter várias ordenações topológicas. Se eu pegasse o 7 aqui e trocasse de lugar com 3, por exemplo, e ainda ia continuar sendo uma ordenação topológica válida desse grafo. Daí, normalmente, a gente diz que se tu pegasse os arcos, né, e colocasse eles no vetor aqui apontando para onde eles estão indo, esses arcos eles iam todos eles apontar no mesmo sentido. Aqui está todo mundo apontando para frente, ó, para a direita. Como que a gente encontra uma ordenação topológica, então, dado um grafo direcionado acíclico? Eu coloquei esse código aqui, na verdade, em linguagem C++, tá? Esses dois algoritmos aqui eu implementei direto da definição do que está no livro do Cormen. Inclusive eu mantive o nome das funções aqui. Essa DFS aqui, essa função DFS, não é exatamente uma DFS da forma como eu expliquei, né? Aqui o que ele está fazendo é simplesmente ele está percorrendo todos os vértices do teu grafo. E toda vez que ele encontra um vértice que não está visitado ainda, ele começa uma DFS, começa um caminhamento de DFS nesse vértice. Isso aqui é feito então para garantir que quando ele termina aqui a ordenação topológica, todos os vértices do grafo foram visitados. Tá? Então, vamos começar. Primeiro, então, eu pego um vértice daqui do meu grafo e vou aplicar uma DFS partindo dele. Aí vou percorrendo os sucessores, né, até chegar a um lugar onde não posso mais ir. E se vocês se lembram lá na DFS, quando eu chego num vértice onde eu não tenho mais para onde ir, onde eu não tenho mais nenhum adjacente, ou no caso sucessores aqui, porque é direcionado, né? Eu não tenho mais para onde ir. Esse vértice, então, ele vai ser finalizado. E quando um vértice é finalizado, então, aqui nessa DFS visit aqui, que a gente sai desse laço for, ele vai ser inserido na nossa ordenação topológica, que é esse vetor aqui toposort que eu estou chamando, tá? Então aqui eu finalizei o 5, vou colocar ele no vetor. O 4 depois não tem mais para onde ir aqui, eu finalizei o 4 vai para o vetor também. Mesma coisa com 2. Agora chegamos no 1. O 1 ele ainda tem um adjacente dele que não tinha sido visitado, que era o 3. Ó. Então a gente vai para o 3. O 3, como ele não tem nenhum vértice adjacente que ainda não foi visitado, ele vai ser finalizado também. A gente escreve ele no vetor. Depois o 1 vai ser finalizado e o 0. Então a moral é que tu aplica uma DFS partindo de um vértice, tá? E toda vez que algum vértice é finalizado aqui, tu insere ele no teu vetor de ordenação topológica. Daí a gente já terminou então a DFS partindo daqui. Esse for aqui vai garantir então que se tem algum vértice que ainda não foi visitado, a gente vai pegar ele em alguma DFS. Então vamos supor que agora a gente está partindo do vértice 6. O 6 ele não tem nenhum sucessor dele que não foi visitado ainda. A gente simplesmente vai finalizar ele e colocar no vetor. E daí esse for aqui agora ele vai pegar o vértice 7, tá? E o vértice 7, então ele tem o 8 aqui que ainda não foi visitado. A gente vai para o 8. O 8 do 8 a gente não tem para onde ir. Então o 8 ele vai ser finalizado. A gente coloca ele aqui no vetor de toposort.
e por fim o set também. Então tu vê, a gente visitou todos os nodos do nosso grafo, no nosso DAG aqui, e toda vez que o nodo é finalizado a gente coloca ele no nosso vetor. Então nesse caso a gente saiu desse laço fora aqui, tá? E aqui eu coloquei um reverse aqui, que ele simplesmente inverte a ordem disso aqui. Porque se vocês forem olhar esse vetor do jeito que ele está aqui, ele é uma ordenação topológica ao contrário desse DAG aqui. Por exemplo, o 0 tem um arco que vai para o 1, só que o 0 está aparecendo depois do 1 aqui. Então isso não está de acordo com a definição de ordenação topológica, né? Então na minha implementação, normalmente eu não boto esse reverse aqui, eu tiro ele fora, tá? E depois eu considero só os vértices partindo do final para o começo, ao invés do começo para o final. Só que para ficar consistente aqui, no caso com o que eu expliquei nos slides anteriores, eu simplesmente estou invertendo ele. Mas na prática você não precisa inverter, é só considerar do fim para o começo e não do começo para o fim. Então aqui, como eu expliquei, ela estaria ao contrário, né? É só tu percorrer daí, no caso, os vértices do final para o começo. Mas eu coloquei um reverse aqui só para ficar consistente, tá? E o que ele vai fazer então é simplesmente virar, ó. Ele vai inverter isso aqui. E as setas vão ficar apontando para a direita, então, conforme eu tinha explicado no outro slide. Então é isso sobre ordenação topológica.